Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes da gente começar aqui com o nosso convidado especial, quero lembrar vocês de conferirem a nossa mentoria. A gente vai deixar o link aqui pra todo mundo. Uma mentoria maravilhosa de empreendedorismo que eu e a Sheila a gente faz pra poder ajudar aí quem tá começando um negócio, quer saber todos os insights pra poder minimizar os percalços, né, do empreendedorismo. Shê, conta pra gente quem que tá aqui hoje. Gente, ela é tão poderosa que eu fiz uma cola. E, porque é muita coisa, né? Então, a gente, pra não deixar faltar nada, né, Carol? Eu já fiz aqui uma colinha. Ela queria tanto trabalhar no mercado financeiro que se tornou presidente da Liga de Finanças da Insper. Logo, viu uma oportunidade debaixo das unhas, mas como não tinha dinheiro para empreender à frente da Lapag, sua fintech de gestão e pagamentos para salão de beleza, transformou seus populares brigadeiros em uma fonte temporária de renda. Em 2 meses, obteve R$4.000 para abri-la. Em seguida, viu uma oportunidade ainda maior no setor e fundou a Gal, gente, que eu conheço. Estava aqui falando horrores já. Agregadora de salões, que hoje já é a maior rede de salão em São Paulo. Bem-vinda, Carolina Mendes. Muito obrigada. Ei, gente, a gente tem uma entrevistada maravilhosa aqui dentro hoje do Power. Empreendedora nata, né? Sim, eu tô super animada porque a gente fala muito sobre Gal Power, né? Que é esse trocadilho com autoestima, beleza, mas também a potência da gente conseguir empreender como mulheres, conquistar o nosso espaço e PowerCast, né? Então tô super feliz de estar aqui. Nossa, Estamos gente, engajadas. Perfeito, exato, amei. Uhul, gente. Mas, Carol, conta um pouquinho pra gente da sua história, assim, a gente já deu uma boa introduzida, mas como que começou tudo? Conta pra gente, como que foi? Legal. Então, contando um pouquinho de onde nasceu o empreendedorismo, né? Na verdade, eu não nasci com essa força empreendedora, que eu acho que muitos empreendedores nascem, de querer empreender, né? Minha primeira vontade foi pro mercado financeiro, porque eu tinha uma inspiração super forte dentro de casa, que era minha mãe, que começou trabalhando em agência de banco e foi vice-presidente de um banco internacional. Que incrível, gente. Então eu nasci olhando para ela e achando, inclusive, que lugar de mulher é onde ela quiser, né, em primeiro lugar, mas dá para fazer tudo. Ela é muito linda, é muito mãezona, tal. Então isso me deu muita força para, enfim, sonhar alto, mas principalmente para no início falar que eu quero trabalhar no mercado financeiro. Acho que tinha essa conexão ali emocional. Fui pro INSPER, entrei no InFinance, etc. E foi estudando o lado de investimentos de empreendedorismo que eu descobri startups, né? Então, na época que eu estava ali na faculdade, tinham poucos exemplos de startups, mas a 99 estava nascendo. Ah, que legal. E aí foi ouvindo o Eric da Monax falando sobre a 99, o perfil dos empreendedores, que eu fui entendendo. Peraí, eu acho que eu tenho muito mais o perfil desses caras aqui do que de uma analista financeira. E aí foi aí que me deu o clique. Então foi numa palestra, eu saí da palestra, inclusive, eu que tinha convidado o Eric pra ir, né? Aí virei pra ele e falei, olha, Eric, eu acho que você me tornou uma empreendedora aqui hoje. Que delícia. Demais. Não, super Imagina legal, ele né? citando isso. E uma empreendedora se inspirou nele e ainda por cima virou uma empreendedora de mega sucesso. Meu, ele deve achar o máximo, né? E ele é nosso investidor Ai, que hoje, incrível. então assim, é uma história muito, muito engraçada, né? E aí, então, surgiu essa vontade. Eu acho que parecida com vocês, eu sou o tipo de mulher que gosta de fazer acontecer. Então, eu descobri isso, estava literalmente na metade da faculdade. E aí eu comecei ali mesmo, né? Não tinha dinheiro, não tinha coragem também de pedir dinheiro emprestado pra minha família. E aí eu comecei a vender brigadeiro, juntei Incrível. ali a graninha inicial e assim Demais. comecei a Já começou a fazer. empreender, gente. Já É. começou a empreender. Porque o Sim. empreendedor, ele não tem dinheiro, ele acha formas de Exato, pra ir começar atrás. do zero e você já começou a empreender. Fazendo brigadeiro já é um empreendimento. É, e tem um valor que a gente coloca ele na parede hoje, né? Faz parte da cultura da Gal, mas eu acho que começou muito assim, é isso que sustenta as nossas evoluções, que é capricho, né? E capricho, seguindo uma definição do Cortella que a gente adotou pra si, que é fazer o melhor que você pode, na condição que você tem, até o momento que você pode fazer melhor ainda. Então, no começo, assim, o nosso primeiro produto, o nosso primeiro design, o primeiro capital investido, a gente olha pra trás e fala assim, gente, que vergonha, né? Mas tem que começar de algum lugar, tem que né? começar. Sim. Quem empreender não dá pra deixar no sonho, né? Tem que começar. Isso. Exatamente. Vamos lá. De onde veio o desejo de empreender ou por quê? Bom, já respondeu, já Ela nem já preciso respondeu, perguntar. O que é considerar antes de empreender? Putz, eu acho que tem vários fatores, né? Eu acho que sempre vão ter trocas que precisam ser feitas, né? Ou escolhas. Eu acho que quando se é jovem, né, a gente tem menos custo de oportunidade, né? Porque a gente ainda não tem uma família gigante para cuidar.
enfim, na fase que está na faculdade, tem poucas coisas a perder e etc. Ao mesmo tempo que quando você tá mais velho, já passou por mais experiências, provavelmente você vai atacar algumas coisas mais fáceis. Mas eu acho que o que precisa para empreender de verdade, independente de que estágio você tá, a capacidade que você tem, técnica, né? Acho que paixão é o mais importante, porque os desafios, eles vão vir, né? Desafios que você nem imaginava. Então, se não houver paixão, né, você ficar ali na racionalidade, eu acho que se fosse só no racional, eu já teria desistido 1 milhão de vezes. Porque no começo, assim, meus amigos estavam ganhando um dinheiro super bom, trabalhando em fundos, em bancos, etc. Depois, né, nos primeiros desafios, também quando você se compara, etc. É horrível, então, não pode se comparar. Então, racionalmente... você desistiria, porque o esforço que eu tô colocando, o retorno que eu tô tendo, nesse momento não faz sentido. Só que a paixão te dá também visão, te dá o longo prazo, etc. E eu acho que é o que sustenta ali. E o que você diria que é a função Apaixonada. de uma empreendedora, assim? Putz, eu acho que varia muito ao longo dos estágios da companhia, né? Então, no começo é o faz tudo, né? É o verdadeiro Severino, né? Da obra. Vou vender, vou fazer o atendimento, vou pensar no produto, vou fazer as entrevistas para melhorar o produto e etc. E aí, a partir do momento que o negócio vai crescendo, a função vai mudando ao longo do tempo, né? Mas eu acho que uma das principais funções, assim, do empreendedor, além de, claro, pensar muito bem em quem eu trago para o negócio, quais são os fundos que eu quero trazer, ou se eu vou ter investimento ou não, e no produto em si ao longo da jornada, eu acho que é ter essa capacidade incansável de entender que se eu quero que a empresa cresça 10 vezes esse ano, ou 2 vezes esse ano, eu preciso crescer 2,5 para conseguir puxar esse crescimento, né? Então, acho que a grande função do empreendedor é ficar ali aprendendo, se reinventando para levar o negócio para onde ele tem que chegar. Demais. Que escola, né? A gente tá anotando. Primeiro que eu amo mulheres power. Amo. Ainda mais jovem empreendedora, né? Aqui todo mundo que tá escutando os nossos episódios acompanha e vê que cada vez que a gente tenta trazer um episódio diferente é para fazer pesquisa mesmo, para o empreendedor que começou agora ou que já tá empreendendo se inspirar em histórias reais. Isso é o mais incrível, que a gente romantiza demais. Aquela coisa, ai meu Deus, ela já tá daquele jeito, como você acabou de falar. Eu via meus amigos já à frente, eu falava, meu Deus. E a gente coloca isso, né, Sim. na nossa vida. Tem gente que desiste por causa disso, Sim. mas eu acredito que o empreendedor nato, aquele empreendedor que às vezes, como você, não sabia ainda que era empreendedor, dá um gás. Sim, total. E volta para aquele ponto que eu falei sobre paixão. Porque pra gente construir algo, geralmente, né, a gente vai ter que quebrar barreira, a gente vai ter que ou educar o mercado, Sim. ou lutar contra um concorrente, ou, enfim, a gente vai errar muito trazendo as pessoas erradas pro negócio. Ou fazendo um produto que no começo a galera não quer e tem que se reinventar. Então, eu acho que se não tem uma paixão muito grande por aquilo que tá fazendo, nada sustenta essa jornada, assim, sabe? Não consegue segurar, né? Não. Vou perguntar, tem tanta pergunta incrível, né? Mas vamos lá. Hoje a sua fintech reinventa os salões de beleza do estado de São Paulo. Como a Lapag começou e quando você percebeu que conseguiria atender a maior dificuldade dos salões de beleza, que é organizar as contas? Perfeito. Então, eu acho que vindo do InFinance, né, e estudando muito sobre finanças, quando eu decidi empreender, a primeira coisa que eu pensei foi quem que eu quero atender, né? Então, joguei lá no Google, gente, como empreender sem ideia, porque eu sabia que eu queria empreender, mas não sabia com o quê. Então, eu joguei no Google, como empreender sem ideia, benchmarks dos Estados Unidos, benchmarks de sei lá da onde, tal. E aí, cai num vídeo do Jack Ma do Alibaba, que falava o seguinte: antes de você pensar no produto ou numa solução, pensa em quem você quer atender, porque se você não tiver um grau de empatia alto o suficiente para te dar paixão para resolver esse problema para essa pessoa, provavelmente você vai desistir, né? Então eu falei, tá bom, então antes de pensar no que eu vou fazer, deixa eu entender quem eu quero fazer para, né? Uhum. E aí, naquele momento eu falei, eu quero trabalhar com mulheres, eu acho que a mulher do futuro é uma mulher muito atarefada, né? Sendo mãe, continuando sendo vaidosa e trabalhando cada vez mais. Então, quero, enfim, fazer alguma coisa aqui para mulheres. E a minha ideia inicial foi fazer um aplicativo de agendamento online.
Que é incrível. Que é incrível. Que é incrível. Né? Então, na época ali do InFinance, imagina, eu saía da faculdade, ia pro InFinance, o InFinance só tinha homens praticamente na época, tinha que marcar uma depilação, era super desconfortável, ia no banheiro marcar, né? Então eu falei, bom, acho que essa mulher do futuro, ela vai precisar de ferramentas assim, mas não só para salão, né? Mas para pediatra, para ginecologista, tal. E, então essa foi a ideia inicial. E aí, o que traria mais fluxo para esse aplicativo era salão de beleza, porque vi lá várias pesquisas de comportamento do consumidor. A mulher brasileira, em média, vai 2 vezes por mês no salão. Enquanto todos esses outros serviços é a cada 3 meses, ou enfim. Eu vou toda semana, gente, adoro. Então. Mulher gosta de se cuidar, né? Exatamente, ainda mais a mulher brasileira. Então eu falei, bom, deixa eu conversar com os salões, porque se tiver salões suficientes, esse aplicativo vai começar a girar. E aí eu coloquei uma meta de entrevistar 100 salões de beleza, de todos os tipos, né? E aí na 5ª entrevista com o salão, eu vi que a ideia era uma merda, por várias razões, né? Eu entendi que a agenda do salão é super complexa, que tinha que ter conexão com o RP, que, enfim, não tinha muita abertura à tecnologia, que não tinha tanta disponibilidade de capital para pagar por mais uma ferramenta, enfim, fui descobrindo que a ideia era uma merda, só que eu me apaixonei pelo ambiente do salão, né? Assim, eu já frequentava, obviamente, mas quando eu entendi um negócio, vi ali a roda girando e conheci algumas empreendedoras, eu acho que ali foi uma das primeiras coisas que me fisgou. E aí eu tava tendo na faculdade aula de direito, aprendendo sobre tributação, sobre, enfim, coisas trabalhistas, e tinha essa visão financeira. E aí, conversando com uma dona de salão um dia, eu falei assim, eu comecei a perguntar, tinha acabado de ter aula sobre tributação, eu falei, como é que funciona aqui, tal. E aí eu descobri um dos maiores rombos do mercado de serviços de beleza, que era a bitributação e o passivo trabalhista. É um negócio super técnico, que se eu não tivesse investigado, eu jamais descobriria, né? Então, acho que essa questão inicial de ir pra rua, de pesquisar antes de levantar um produto, conhecer onde você vai investir seu dinheiro. Conhecer, tal, e depois eu voltava com um aplicativo desenhado no papel mesmo, depois as telas e tal. Então, quando eu fui, de fato, usar aqueles R$4.000 de brigadeiro pra fazer, eu sabia exatamente o que eu precisava. Exatamente. E então, o que a gente criou ali? A gente criou uma das primeiras soluções de pagamentos. Então, era uma maquininha de cartão conectada a um sistema bem simples de software mesmo, que conseguia fazer o split das comissões. Porque um salão de beleza, ele é um marketplace. Todos os profissionais ali, eles não são seletistas, eles são parceiros. Então, você fez uma escova por R$100... Ele ganha uma porcentagem. Geralmente é 50 do salão, 50 do profissional. E aí, o que acontecia é que o salão recebia tudo, tributava sobre tudo e depois você passava. Então, que não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido e não tinha muita solução, né? E aí, bom, voltei pro meu professor de direito na época. Eu falei, olha, quero criar isso aqui, será que dá pra criar isso aqui? E aí, eu era super aplicada, então ele me ajudou ali. Ele falou assim, Carol, você não vai acreditar. Esse problema é tão grande que tem uma lei sendo discutida sobre isso. Saiu essa lei. A gente, inclusive, no último episódio, a gente falou sobre ela. Isso. Falou sobre que foi aprovada há pouco tempo no Congresso, inclusive. A lei do salão parceiro. E aí, quando ele me falou esse PowerCast é o máximo, né, gente? Porque conectado. Aqui é tudo conectado. E fora que é exatamente onde a gente quer chegar, que as pessoas aprendam, como você que foi fazer a pesquisa, porque eu acho que quando a pessoa tem um conteúdo, tem a informação quando vai empreender, independente do que ela vai, né, falar, fazer na vida dela, ela tem uns casezinhos de sucesso lá que ela escutou. Fiz isso, e segue esse caminho. Total. Continua, Carol, por favor. Total. Imagina, é isso aí. Então aí a gente criou essa maquininha que conseguia dividir. Então as coisas ficaram... E a gente lançou quando a lei foi aprovada ainda. Incrível. Então, assim, as coisas super casaram. E aí, aos poucos, a gente foi criando ali um sistema de gestão, né? Que ia além dessa gestão de comissões e ela entrava na gestão do salão. Então, aos poucos, a gente foi elevando a lucratividade, porque a gente reduzia a tributação, a gente reduzia, enfim, os custos com TED Doc, antecipação, porque o fluxo do salão funciona de uma forma ali não casada com os prazos de pagamento. Enfim, e aí isso foi organizando ali tanto as relações quanto a gestão de uma forma básica dos salões, né? Mas aí foi trabalhando com esses salões através de Lapag, através de sistema e maquininha, que surgiu o Gal.
Gente, Que imagina, incrível. Pra eles deve ter sido muito maravilhoso, né? Muito. Porque é muito bagunçado normalmente, porque tem vários que ainda não tem isso, né? E Não. eu vejo que eu falo, gente. A grande faz? maioria não tem, né, Carol? A grande maioria. Isso não tem. deveria ser incrementado, né? Acrescentado. Salões assim. Não, deveria ser obrigatório. Obrigatório, tipo, porque, olha, faça gente, isso. nosso país, a gente paga imposto, inclusive em frete. É o único lugar do mundo que acontece isso. Então, realmente, o nosso país, com esse negócio, se você não entende de número, tenha um bom contador, tenha uma boa pessoa que possa te ajudar na parte Nessa administrativa, parte, porque eu exato. acho que uma empresa, ela funciona em volta, rodinhas. principalmente... Sim. Tem, E ela todos os tá setores ali. são importantes, mas a parte financeira é muito importante. Muito. Sim, e é um problema muito grande a ser atacado, né? Porque quando a gente olha para o mercado de serviços de beleza, e claro, vindo do mercado financeiro e tendo também essa visão de analisar o mercado também de uma forma mais top-down, né? Qual o tamanho do mercado, qual o tamanho do problema que eu quero resolver? Existem 1 milhão de salões abertos no Brasil, CNPJs, né? É muita coisa, É muita gente. coisa. E 87% desses donos de negócio são profissionais da beleza. Então eles não têm O que é uma Eles profissão, não têm é uma noção. profissão linda, gente. Assim, não consigo nem falar quanta admiração eu tenho. Mas o artístico, geralmente, é antagônico ao gerenciamento, né? E precisa-se ter, né, uma complementaridade para que esse negócio, salão de beleza, dê certo. Porque senão é uma boutique de uma pessoa, né? É um estúdio. Até o nosso convidado do episódio passado falou exatamente isso. Ele falou, eu tenho uma sócia justamente pra ela administrar toda essa parte, tipo, chata de contas e etc. Perfeito. Porque eu Não sei faço fazer, artístico. mas eu vejo que isso em qualquer negócio, tá, gente? O que eu acho tão maravilhoso aqui é exatamente isso. A gente dá essas ajudinhas pras pessoas, porque a parte financeira é muito importante. Sim. As pessoas, às vezes, começam a faturar mais e quebram, porque não tem o fluxo de caixa, não tem várias coisas. Então, Sim. quando Organizado. você começa uma empresa, fique atento à forma que é, né, de imposto, de tributação, quem pode, às vezes, ajudar a organizar essa parte administrativa, financeira, é muito importante. Sim, gestão de pessoas, treinamento, protocolo. Enfim, é tanta coisa que realmente precisa ter uma junção base. dessas duas coisas para isso acontecer, né? E como eu falei, essa não é a realidade de mercado hoje, né? Não. Então, hoje a gente se sente muito protagonista, né? Antes da pandemia, modelos como o da Lapag ou ainda mais da Gal, eles já se faziam muito necessários por conta dessa base que eu falei para vocês. Agora, pós-pandemia, ou se reinventa, ou se ajusta, ou não tem como seguir. Porque Concordo. agora, se a gente tinha que ter rentabilidade no passado, hoje a gente precisa, né? As coisas ficaram muito mais apertadas. Por exemplo, no mercado da beleza, as pessoas descobriram o atender em casa, ou a mulher aprendeu a fazer algumas coisas em casa. Sim, então, assim, o salão, ele nunca teve que ser tão profissional. Concordo. Tão Verdade. acolhedor. Ele nunca teve que pensar tão bem em estratégias de funil de clientes. Nunca. CRM nunca foi tão importante. Então, para isso, como é que a gente faz isso? Com gestão, não tem jeito. É verdade. Até porque, né, pra tirar a pessoa de casa pra vir, a gente tem que... Exatamente. E ela paga e recebeu algum investimento? Sim, então, nosso primeiro aporte foram dos brigadeiros de R$4.000. Adoro. Tá vendo, gente? Pra começar seu negócio, você apenas precisa começar e ter alguma coisa Exato. pra iniciar. Exato. Não, e esses R$4.000 foi pra designer, abrir CNPJ, site no Wix e Maravilhoso. as primeiras máquinas. E aí depois o negócio tem que começar a girar também. O melhor investidor é o cliente, né? Mas aí depois desse pequeno mini aporte, a gente fez uma rodada profissional com o Canary, com o Renato, que foi um dos empreendedores que me inspirou e era meu mentor antes de ser um investidor. Cláudia Haddad, Marcel Teles, enfim. Então, algumas pessoas entraram nessa primeira rodada. E aí, quando empreendendo com o Lapag, a gente começou a entender que sistema e tecnologia são maravilhosos pro mercado, só que para se resolver problemas muito profundos de informalidade ou de adaptações em gestão e etc., às vezes a gente precisa dar um passo além de tecnologia. E foi aí que a gente deu um passo além e a gente criou a Gal. Então, a Gal é uma rede agregadora de salões. O que a gente faz, na essência, é a gente escolhe o melhor salão por bairro, um bairro que a gente quer entrar, e a gente traz ele para a marca Gal. Então, ele passa por uma transformação do espaço físico e, a partir disso, a gente apoia ele com gestão, treinamentos, marketing, enfim. Se sentiu lá um pouquinho de tudo. E aí, para executar o modelo Gal, é necessário muito investimento. É um negócio que, diferente de Lapag, tem o potencial de ser... Hoje ele já abriu franquia, né? Não é Não? franquia.
Então, no final do dia, tem semelhanças com franquia no sentido de relação, mas a gente é um parceiro do salão. Então vocês vão lá, entram, estruturam, e o dono continua sendo dono e vocês têm uma participação no que vocês fizeram na mudança. Isso. É uma taxa sobre o faturamento, né? Então a gente não entra no contrato social e etc. Mas o nome, quando fica Gal, é quando vocês entram, fazem toda... Vira uma cereja, né, do bolo. Exato. Vira Gal, depois que vocês passam pelo lugar. Exatamente. Mas a gente traz lugares que a gente quer enaltecer, né? Esse é o conceito Gal. A gente quer trazer o que tem o maior potencial no bairro, né? Então a gente não é que a gente conserta salão, a gente enaltece salão. Legal. Então isso e aí, para fazer esse modelo, o potencial desse modelo de negócio é muito maior, né, do que Lapag era, né? A gente tem um potencial de realmente não só ficar no Brasil, mas ir também Latam e para outros lugares que fazem muito sentido também como o Brasil. E aí, para isso, a gente fez uma rodada muito maior. Aí sim, como na X, finalmente, com o Eric, que eu contei para vocês no começo, com investidores gringos e etc. E a gente levantou 7,5 milhões de dólares. Que incrível. Eu vou sair um pouco da pauta, né? Vou fazer as minhas perguntas, que eu tô aqui encantada com a Carol, né, gente? Eu não tenho nem como ficar encantada, e daí vem várias perguntas. Hoje, eu já conheço a Gal, tá, gente? Já fui na Gal, amei o formato, e agora entendendo mais ainda, né? Porque quando você vai na Gal, vocês explicam, né, mais ou menos o que é o conceito Gal. Sim. Carol, quantas Gals temos hoje? Hoje, a gente tem 72 salões. Incrível. Muito e legal. A gente tem 69 operando, né? Mas aí tem vários que estão entrando por aí. Que legal. E a gente tá começando agora a expansão além de São Paulo. A segunda pergunta. Então, a gente começou muito forte aqui na cidade de São Paulo. Foi uma escolha por economia de escala mesmo, né? Então, a gente conseguia estar mais próximos em termos de treinamentos e etc. Com uma dorzinha no coração, porque batia leads, né, de diferentes estados. Mas a gente está escolhendo fazer enfim, uma expansão circular mesmo, né? Então a gente tá entrando agora em Campinas, legal. São Bernardo, enfim, no ABC todo, etc. Que legal. E daqui a pouquinho fora do estado de São Paulo. Então, que incrível. Tá um momento super desafiador como empreendedora, que é a gente passar por uma reinvenção de, tudo bem, a gente fazia assim as coisas, e agora a gente vai ter que fazer de outro jeito pra conseguir escalar. Sim, e como que é esse approach com os salões? Eles têm uma resistência do tipo... O que você tá vindo fazer aqui, ou é tranquilo essa troca? Então, hoje, no começo, né, a gente passou por um desafio que foi de explicar o modelo, né, porque o conceito de rede agregadora para salões, a gente é o primeiro no mundo, quer dizer, não dá pra gente falar assim, então, sabe, a rede Hilton, então é igual eles fazem. Não tem isso, né? Não são os pioneiros, sempre tem que explicar mais vezes. Tem que explicar, né? Então, assim, os nossos primeiros clientes a gente já conhecia de algum lugar, né? Porque já usavam o nosso sistema ou já tinha uma relação e etc. Então, isso, Lapag ajudou muito, né? Hoje em dia, a gente já está muito mais conhecido dentro do mercado, então tem muita gente que nos busca. Ah, que demais. Mas, assim, com muita dor no coração, não é todo salão que consegue entrar para a Rede Gal, né? Então, a gente passa por um processo de seleção, onde a gente olha se o salão está saudável financeiramente, se o empreendedor tem potencial, porque no final do dia, vocês sabem, né? A ideia em si, uma estrutura em si, uma empresa em si, ela acaba sendo muito do que é o empreendedor também, né? Não, então, e ela só funciona para que a galera tem que estar no mesmo... Hashtag sangue no zóio, né, gente? Isso. A galera, todo mundo que entrar tem que estar na mesma sinergia de querer o mesmo objetivo final, né? Exatamente. Então a gente faz essa pré-seleção, né? Então a gente foi aprendendo ao longo do tempo. E existe a resistência, a mudança, ela é sexy, mas na prática ela é desconfortável. Sim, né? exato. Então, a virada, a gente faz uma esteira de transformação e de implementação no geral, onde a gente tenta fazer as coisas dentro do prazo e da forma que seja mais confortável possível, não só para o empreendedor, mas para a equipe. Mas hoje em dia a gente foi aprendendo a forma certa de se comunicar, principalmente por sermos jovens, né? Eu te entendo. Então, nós, no começo... Né, Bel? A gente entende. A gente sofre com isso. Então, no começo, a gente ouviu muito
Mas... Tem 30 anos de salão. Eu tô aqui há 30 anos, vocês são jovens, tal. E aí hoje, ao invés da gente ter que falar, as pessoas perguntam pra gente, né? Então, assim, a gente foi conquistando esse lugar sem soberba, sem, sabe? Demonstrando, né, por fatos e dados as coisas que a gente tá falando. Então, uma das formas, por exemplo, que a gente achou de ter menos resistência, né, e achar o nosso lugar dentro do mercado, foi tendo uma equipe de quase 10 pessoas de dados. Eu ia falar, mostrando número, porque no final todo mundo quer ver número. Exato. Até porque tem muita gente que talvez tenha resistência até da tecnologia em si. Sim, né? tudo. De você entrar, não é só o formato que você muda, aí você muda tudo que ele soube até hoje. O operacional. Né? Exatamente. Aí a hora que você mostra, olha, você vai faturar em tanto tempo isso, as pessoas não, peraí. Eu acho também. Porque é que nem a gente entrar pra uma faculdade ou pra um negócio novo. Não, mas olha, tá aqui. Não, mas eu sei fazer. É bem esse negócio de... Exato. Peraí, deixa eu te mostrar também. Mas uma das belezas do modelo de agregação e que hoje olhando para trás, a gente fez isso de uma forma não diretamente intencional, né? Mas que a gente é tão apaixonado pelo mercado, a gente respeita tanto e a gente acha tão lindo que foi construído até hoje, que a gente não queria chegar destruindo o passado e construindo em cima. Até porque senão a gente estaria construindo o salão do zero. Então, a gente criou esse conceito de vírgula, né? Não sei se vocês perceberam, mas é Gal, vírgula, Eu né? vi. E o que é o conceito de vírgula? A gente não chega sendo ponto final para o salão. Poxa, se o salão chegou até lá, ele tem uma essência, né? Então, a vírgula pra gente, ela representa várias coisas, né? Mas entre elas é realmente a gente somar a partir daquela história. Então, a gente agrega com gestão, claro, mas se o profissional chegou até aquele momento, ele tem uma essência, ele tem algo que precisa ser mantido. Por isso que quando o Gal entra, você vai conseguir ver diferenças entre um salão Gal e o outro. Não só pelo nome, porque é Gal, vírgula, o salão e o nome anterior, mas você vê que nem tudo são copy-paste. Tem semelhanças, até para cliente identificar, Sim. mas eles têm as suas diferenças entre si, e eu acho que essa é uma das grandes belezas do negócio, né? Então a gente tem salão especialista em loiras, outro especialista em mega hair, outro mais salão de fluxo, outro mais full service. Eu acho que é isso que torna também a nossa vírgula tão potente, que é a diversidade, né, gente? Na prática, acaba sendo uma grande estratégia. Que máximo. Nossa, eu tava vendo legal. aqui a produção encantada. Eu tava assim, ó. Não, mas é porque é muito bacana. Eu vou perguntar aqui, a Gal tem um centro técnico e um salão de laboratório e conta com 50 colaboradores e 700 profissionais de beleza. Como proporcionar um ambiente colaborativo, que era mais ou menos o que a gente estava falando agora, e não competitivo por natureza? Boa. Eu acho que é uma pergunta complexa, né? Acho que, assim, quando a gente olha, por exemplo, da forma mais tangível, talvez, né? O que um salão precisa para dar certo? Ele precisa de tecnologia, ele precisa de boas práticas de gestão, ele precisa de uma equipe bem treinada, ele precisa conseguir sustentar, né, esse equilíbrio entre oferta e demanda, e ele precisa ter relatórios muito bons para tomar decisão. Eu te falei aqui sobre todas as áreas da Gal. Ou seja, se uma das áreas não entrega, a gente não entrega o sucesso do salão, porque você não consegue substituir uma coisa pela outra. É uma coisa que vai a outra. Então, quando a gente entendeu, né, que é só trabalhando junto que a gente consegue entregar, foi aí que a gente foi adaptando as organizações de gestão para que a complementariedade existisse, né, na prática, né? Então, quando você pega, por exemplo, metas compartilhadas, né? Todo mundo tem uma parte da meta ali que é o GMV, ou que é o faturamento geral da rede, né? Ou squads, por exemplo, né? Então, somos de áreas diferentes, mas a gente tem aqui um objetivo conjunto, que é a organização de squads. Legal. Então, tudo isso na prática foi permitindo, né, que a gente conseguisse trabalhar juntos. Ao mesmo tempo, eu não acho que a competição seja negativa, seja ruim, né? Eu também acho que é positivo. Ela só precisa ser bem dosada para não ser eu contra você. Principalmente quando áreas são clientes, né? Então, área de atendimento versus área de tecnologia, área comercial versus área de implementação, geralmente essas são áreas que dão alguns atritos, né? Então, o que a gente fez, né, para que isso não acontecesse, foi criando, né, esses squads para as pessoas terem, né, objetivos em comum e não um contra o outro, mas a gente olha para a performance de uma forma muito objetiva. Legal. E eu acho que isso é muito necessário quando se tem um time diverso.
para tirar vieses de análise, etc. Então, dentro de performance entre áreas, eu acho saudável ter competição. Contra, sim, em primeiro lugar, né? Putz, eu estive nesse lugar no mês passado, eu quero ter num lugar pra melhorar. Exato. Eu também, eu gosto porque eu acho que a competição, né, gente, quando é exatamente como você tá Saudável. falando, você inspira a pessoa, tipo, a pessoa tem uma loja lá que não tem, ela vê a loja que acabou de abrir, que tem papel de seda, que tem uma sacola, uma embalagem melhor, Sim. que tem uma perfumaria dentro, sabe? Você chega, a loja é cheirosa, as peças são passadas diferentes. Eu acho que quando você entra com um formato que você inspira outra pessoa e a pessoa acaba se movimentando pra, putz, eu preciso fazer Quero uma também coisa chegar legal lá, também, eu acho que porque isso é bom. é bom, eu acho que é legal, porque a gente às vezes só sai, muitas pessoas, né, sai da zona de conforto quando Sim. ela, às vezes, não faz tanta pesquisa e, né, acaba... Ai, o meu tá bom, é isso, não funciona. Isso é verdade. Funciona. E aí não Total. funciona, na verdade. Não funciona. Tem esse Total. ponto. E quando a gente olha para o nível corp, né, quem tá no escritório, enfim, tem todas essas coisas aí que eu falei para vocês, mas quando a gente olha nível rede, agora são 700 e poucas pessoas. É muita gente. Então, como é que a gente extrapola a cultura Gal, escritório, para toda a rede, né? E aí, o que a gente via acontecendo no mercado é muito ego. Né? Então tem muita vaidade, é muito comum você ver, né, profissionais que se afirmam ali com base em ego e etc. E às vezes a competição, ela é baseada em coisas que não são seguidores no legais. Instagram, é cliente, tal, ele mexeu na minha escova, não sei. Enfim, então a gente direcionou isso para uma coisa que vamos trocar energia em coisas que não compensam para energia em algo que todo mundo ganha mais dinheiro. Então a gente criou uma competição, né, que é mensal, ela não para, que chama Gal Reconhece, que é uma competição por categoria, né, e a gente elenca os melhores profissionais com base em qualidade. Legal. E aí, esse é um negócio que a gente investe uma grana, né? Então, todo mês alguém é premiado e todo trimestre alguém é premiado de uma forma mais potente, Legal. né? Então, todo Por mundo categoria. quer manter o padrão. Exato, exatamente. E aí, a gente começa a, certa forma, ao invés de competir por aparência, por coisas mais superficiais, que no final do dia não agregam nada pra ninguém, vamos já colocar essa energia, então, em algo que é produtivo. E como é feita essa votação? Curiosa, isso que eu ia gente. perguntar, como que faz essa Então, métrica? não existe votação. O que a gente faz a gente acompanha indicadores, que é algo que, no começo, eu falei, gente, que desafio implementar indicadores dentro dos salões. Mas eu acho que conseguimos, né? Mas o que a gente olha nessa competição é NPS, né? Então, qual é a nota que os clientes estão dando para esse profissional? Legal. Mas o que tem maior peso é a taxa de fidelização. Que é algo muito pouco falado nos salões no Brasil. Ai, meu Deus, a gente viu esses dias no episódio aqui também no Power sobre muito isso. bom. Ai, gente, que tô amando. E aí são essas duas taxas. Então, A pessoa volta a fazer mais escova, a pessoa Exato. volta a fazer mais maquiagem, a pessoa volta... Exatamente. Então, ao invés de eu ficar competindo com o meu colega cabeleireiro do lado por razões aleatórias, eu vou me preocupar em fazer o melhor atendimento para cliente que eu tô fazendo aqui. Me dar uma boa nota. Pra me dar uma boa nota e eu ser premiado. Então, assim, vamos colocar energia no que interessa. Nossa, incrível, demais. incrível. Tô encantada, O gente. que você pensa de próximos passos, assim, pra Lapag e pra Gal? O que você vê, assim, tipo... Então, a Gal jamais existiria sem a Lapag, né? A tecnologia e a infraestrutura de Lapag é o que permite, né, que a gente esteja em tantos salões e etc. E vai ser a nossa grande estratégia de expansão, né? Então a gente vai entrar em novas cidades sempre com o sistema antes de Gal. E como próximos passos, eu acho que quando a gente é muito apaixonado, eu acho que não sou só eu, né? Assim, extrapolou, hoje tenho vários empreendedores dentro da Gal. E a gente quer resolver os problemas, né? Então, a gente começou a entender que compras dentro dos salões eram um grande problema. Por conta de gestão de estoque, por informalidade de como as coisas eram organizadas e etc. E também por custos, né? Não compensava a L'Oréal vender direto para um salão. Ao mesmo tempo, o salão também não tinha uma organização para fazer um pedido maior para conseguir comprar lá e tal. Então a gente está entrando numa etapa agora de além de fazer o que a gente estava fazendo como modelo de agregação, que é fazer centralização de compra. Que incrível. Demais. Então esse é um próximo passo que a gente está dando entre solução e de Vocês resto. fazem a distribuição. Incrível, Isso. porque vocês já têm uma grande demanda de salão para Exato. vocês comprar. Daí cada um vai poder comprar a quantidade que quiser. Exato. Então hoje o que a gente consegue fazer pelo volume, né, é
sentar na mesa com os CEOs, essas grandes marcas, negociar preço, né? E eu consegui oferecer isso para os salões, além de uma condição excepcional, né? Uma condição até melhor que muitos grandes salões que vocês conhecem, mas também com prazo de pagamento. Porque fluxo de caixa é super importante para esses negócios, né? Então, a gente consegue prazo de 30, 60, 90. Então, assim, a gente começou a conseguir realmente a negociar excelentes preços. E a gente vem fazendo centralização de compra já há um tempo, em termos de negociação, etc. Mas a gente começou a entender que a diversidade da cesta de cada uma dessas compras precisava ser grande para um pequeno empreendedor. Então agora a gente está começando a fazer distribuição nós mesmos, né? Que é comprar direto dessas grandes marcas e conseguir mandar tudo de uma vez só. Eu com as minhas colinhas, ela vai falando. É que o Abel, a gente vai abrir uma empresa, né? Cada dia a gente vai abrir uma coisa nova. A gente tava com a Zidog entrevistando e a gente começou a fazer tanta pergunta que eu olhei pro entrevistado e falei, Tadeu, é que a gente vai abrir um pet shop? De tanta pergunta. Quando vocês fazem essa compra, vamos dar o exemplo da L'Oréal que você falou agora. No caso, a gente tá falando de tá falando de 72 salões hoje, né? Que no futuro próximo pode ser 1.000 salões, né? Vai ser, a Gal vai querer ser um só tipo de, só entra L'Oréal agora? Não. Ou vocês vão ter um mix de produtos que cada um vai poder escolher? Um mix de produtos, bacana. Sempre. Porque hoje é difícil se ter uma marca que ela é líder de mercado em todas as coisas, né? Sim. Então, por exemplo, quando a gente pega a L'Oréal, né? L'Oréal, expert em tratamentos, né? Aí Vela, expert em coloração. Aí você pega alisamentos. Poucas marcas internacionais fazem alisamentos, tem que ser uma nacional. Então, assim, por definição, será muito difícil a gente conseguir fazer um posicionamento como desse. Já recebemos propostas, mas a gente vai manter a nossa diversidade. De todos os produtos, esmalte, tudo. Bacana. Sim. E até o equipamento que todo mundo usa, não sei se também vão ajudar a fazer. Então, a gente sempre faz grandes negociações. Claro que, pra gente manter um padrão de atendimento, a gente fez uma lista de o que não deveria entrar na rede, né? Então, a gente tem uma listinha de quais são as marcas que não estão aprovadas e a gente faz vários testes dentro de casa, etc. Mas eu acho que essa diversidade é super importante, né? E você tem marcas muito por região, né? Então, por exemplo, a gente percebe que existe marcas favoritas em Moema, Vila Olímpia. E aí você vai pra Moca, por exemplo, existem outras. Então, acho que essa diversidade, e justamente essa é uma das belezas do modelo Gal, né? A gente ser o melhor salão do bairro, né? E pra isso, eles não precisam ser todos iguais. Sim. E olha, faz muito sentido tudo, porque além disso, o importante não é você mudar o gosto do cliente, é você melhorar o que ele compra, né? Tipo, ele comprar mais do que você mudar. Eu vim aqui, era daquele formato, agora mudou tudo, não me identifico mais. Não, exatamente. E muda muito esse negócio de bairro. Eu falo por experiência própria que eu já tive lojas em cidades diferentes, as cidades eram 50 quilômetros, 100 quilômetros. Então, o que vendia essa camisa depois de 100 quilômetros já vendia outro porque São Paulo é tão grande também que cada bairro é uma cidade. Quase. Exato. Você tá aqui falando com sotaque, você chega lá outro. Isso, é verdade. Você é de São Paulo? Bom, Bel, vamos para isso que eu ia falar. O papo tá tão gostoso que a gente chegou nas nossas Power Questions. Que pra quem não conhece ainda, gente, as nossas Powers, elas são rapidíssimas aqui, perguntinhas rápidas. E Carol é muito rápida aqui, né? E explica muito bem, né, Bel? Não, maravilhosa. A gente, assim, encantada com ela. Super bem, tá ótima. Muito maravilhosa. Vou começar, então. Já falaram mal do seu negócio, Carol? Já duvidaram muito da gente. Eu acho que mal não, mas eu acho que o duvidar de alguma forma é você imprimir uma visão negativa sobre o outro, né? Sim. E aí isso já fizeram muito da gente, que a gente não era do mercado, que a gente era muito jovem, do outro lado, né, não no mercado da beleza, mas que eu era mulher, era muito jovem e tal, a gente já tá lá em todos os indicadores mais negativos, né, pra receber investimento, etc. Mas eu acho que quando a gente transforma isso em conformismo, gasolina, força, né, tipo, então já fala mal, então, que daí eu vou te mostrar o contrário. Exato. Gal Power, porra, né? Adoro, gente. É isso. E a vida de empresária é boa? Houve uma pausa aqui, polêmica essa pausa. eu acho que... romantismo, pode ser sincero. Por favor. Eu acho que
o retorno de ver algo que você tem tanta paixão acontecendo, ele compensa o resto, né? Peraí, produção. Ah, bom. Eu vi que deu uma pausa até na nossa tela. Tá tudo bem, né? Vamos lá. Eu acho que o lado positivo de se ver algo que você tem tanta paixão acontecendo compensa, né? Mas na prática, muita coisa dá errado. Enfim, então tem sua parte negativa também. Vamos lá. O que você aprendeu como empreendedora? Como empreendedora, eu entendi que a paixão pelo que está fazendo é a maior força, né? Então, eu acho que como mulheres empreendedoras e tal, a síndrome do impostor sempre vai vir, né? Então, putz, eu não tenho capacidade suficiente para fazer a nossa primeira rodada de investimento, ou eu não tenho capacidade hoje para tocar uma pessoa, né? Liderar uma pessoa muito mais sênior em tempos de experiência do que eu, e etc. Só que eu acho que quando a gente tem tanta paixão pelo que a gente está fazendo, a gente desenvolve essa habilidade de se reinventar. Então, eu acho que volta a paixão, gente. Eu acho que ela é a base, assim, para começar. Ontem foi emoção, hoje é paixão, olha lá. Faz sentido. O que você faz para multiplicar o seu dinheiro? Inxalá, gente. Amém, gente. Anotem aí, gente. Reforcem a colinha aí, por favor. Bom, eu fiz em finance. Minha mãe é wealth manager, imagina. Então, comecei a investir no dinheiro. Mesmo o dinheirinho dos brigadeiros, né? Que precisava dele rápido, mas eu deixava ele aplicado lá em algo que eu podia resgatar rápido. Então, assim, eu tento ter essa disciplina de... eu fiquei muito tempo sem tirar nada, né? Eu tirar muito, muito pouco. Inclusive, no começo de Lapag, eu ainda vendia brigadeiro. E só reinvestia tudo, né? Foi só a partir do investimento de Gal que eu comecei a me dar um salário mais adequado. E eu entendi que é importante se dar um salário bom também para conseguir viver e curtir a jornada também. Porque senão... Você fica louco, né? E o empreendedor se sente culpado, às vezes, se pagar bem, né? Mas uma vez eu conversei com um empreendedor que estava crescendo super rápido. Ele falou, cara, olha, quanto mais mesquinho você for com si mesmo, você não vai estar bem mentalmente. Então, isso não pode ser um problema, né? Só trabalhar. Exato. Então, eu comecei a guardar um percentual de tudo que eu tinha de salário, né? Por mês. E aí, como empreendedor, né? Eu fui guardando um pouquinho. Eu acho que isso me deu mais segurança para ousar empreendendo, que era, eu tenho um colchãozinho. Quando chegou um momento que eu falei, se tudo der errado, eu tenho para onde correr, eu acho que isso te dá mais força te deixa mais disposto ao risco, né? Então, acho que isso é muito importante para empreendedores. Tudo em consciência, né? Porque daí você fala assim, não, eu já tenho minha garantia aqui, se der errado, já tá tudo certo. Mas, 5 mulheres empreendedoras que te inspiram. 5 é bastante, hein, gente? 5 é bastante. Vamos lá. Nossa jornalista eu vou pensar na hora aqui. Vai. Bom, acho que não é uma empreendedora, mas a primeira mulher é a minha mãe, com certeza. Acho que eu tive muita sorte como mulher de ter esse exemplo dentro de casa. A segunda, que acabou de fazer uma rodada de investimento, Mari Dias da GUP. Eu acho que você tava postando isso. Sim, muito legal. Mari, se um dia você quiser vir aqui no programa, convidadíssima. Ela é maravilhosa e assim, uma pessoa que me inspira muito pelo poder de execução mesmo, né? Então, assim, não tem tantos exemplos de HR techs gigantes que receberam aportes, né? E ela foi lá, ela fez, mesmo sendo uma fundadora mulher. Então, muito, muito foda, né? O que mais me inspira? Eu vou falar só mulheres brasileiras. Eu acho que, bom, não sei se vocês conhecem a Márcia, que é a cofundadora da Salve. Sim. A gente já fez pesquisa. Também, Márcia. Na verdade, a gente só quer 5 convidados. Assim, você vai falando, a gente vai chamando. Não, maravilhosa. E assim, eu admiro ela pela capacidade de compreensão do ser humano. Assim, a última vez que a gente foi jantar, ela me contou sobre uma ferramenta super interessante, chama Enneagrama, super legal. Gente, essas trocas são muito maravilhosas, né? São. Muito maravilhosas. Eu e a Bel, a gente vai lançar um filme depois do pau, brincadeira. Mas são mulheres maravilhosas, mulheres que estão empreendendo também, tentando fazer a diferença no Brasil, etc. Tem vários outros exemplos, mas esses foram os primeiros que vieram à minha cabeça agora. Não, são incríveis, incríveis. Te deixa te dar Tudo bem, a próxima vez a gente chama a Carol aqui de novo. Mais 3, Carol. Lá vem eu de novo com 5. 5...
Brincadeira. 5 ilusões sobre empreendedorismo que ninguém conta. Bom, a capa é muito glamurosa, né? No dia a dia tem nada de glamour, né? Eu acho que tem uma ilusão muito grande que é, eu quero empreender para ser meu próprio chefe. Nossa, a gente falou sobre isso ontem, Isabel. Isso aqui eu acho que é um dos melhores, gente. Os melhores. Porque assim, eu acho que a gente tem essa... Quando a gente pensa em ter um líder, nem sempre a gente concorda 100% com as coisas, então tem um pouco dessa dor, né? Aí eu acho que desse lugar de raiva vem eu quero ser meu próprio chefe. Só que você não ter ninguém para te liderar, você liderar as pessoas, exige muita coisa. Exige disciplina, existe, sabe, uma autoconfiança muito grande. Ser o líder, principalmente o líder geral, é muito solitário, né? Então, não é tão gostoso assim, não. Acho que tem uma ilusão de autonomia muito grande, né? Mas acho que junto com a autonomia vem muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Então acho que tem que fazer essa conta direito, né? Então acho que essa é uma das primeiras ilusões. Que mais? Eu acho que muito é falado sobre resiliência, né? Que precisa aguentar o tranco, etc. E eu não sei só se é resiliência, mas eu acho que é a capacidade de se reinventar. Sim. Né? Então, eu sempre tive essa concepção de que, se eu for forte, eu vou aguentar o tranco. E eu não sei se é bem ser forte, né? E eu acho que é mais você ter a abertura e a capacidade de levar um não e falar... Tudo bem, bora. Deixa eu ter o jeitinho de achar uma outra solução, e é menos força e é mais... ser um pouco mais engenheira na solução, sabe? Porque às vezes você não precisa fazer um negócio que exige, sabe, uma fortaleza muito grande no sentido de agressividade lá fazer. Às vezes você tem que ajustar algo, então você tem que ter essa visão mais engenheira da coisa, sabe? De juntar as informações, de juntar fazer um fit com o mercado, modelar direito, etc. Então eu ouvia muito sobre resiliência, e eu acho que na prática a gente foi aprendendo que se reinventar acaba sendo mais importante. E eu acho que muito se fala de cultura, como é importante se ter cultura, né? E eu acho que quando a gente olha lá pro comecinho de uma empresa, é muito difícil ter cultura. Então, eu acho que tá tudo certo também você não ter uma cultura super definida e for pensando isso um pouco mais pra frente. Eu me martirizava no começo, sabe? Todo mundo fala sobre cultura forte, deixo aqui nos primeiros meses colocar a cultura no papel. Não é assim que funciona. Você vai criando junto com o negócio. Não, ainda mais, gente, hoje em dia, nessa geração toda que tá vindo com novas startups, com novos business, sabe? Com várias coisas... De uma nova... Eu acho que é muito importante, mas é uma reinvenção dentro do negócio mesmo, né? Eu tenho uma ilusão boa pra complementar a sua, que é que fala, eu vou empreender que eu vou trabalhar menos. É mentira. Você vai trabalhar muito mais. Muito mais. Deixa claro. Você não desliga, né? Você não desliga. Deu problema no sábado. É comigo sim. Acho que a conclusão, né, de é comigo sim, quando se trabalha em algum lugar... Geralmente tem outra pessoa que vai resolver isso, né? E se ninguém resolver isso, tem uma última instância ali que vai dar um jeito de resolver. Quando você é empreendedora, você é a última. Você é a última instância. Você pode estar na China. Você pode estar na China, a pessoa fala assim, nossa, viaja. Mas a pessoa tá viajando, às vezes, pra business mesmo. Você tá na China e você tá tendo que resolver no fuso horário de uma... Sabe? Mas é muito louco, porque eu tenho amigos que, tipo, vamos fazer um almoço das 2 às 8 da noite? Fala, não, gente, não dá pra trabalhar. Mas você tem o seu negócio, você não... É justamente por isso que eu não posso fazer um almoço das 2 às 8. E esse conceito, assim, de, não é outra área, né? Assim, amigas falam, não, mas não é comigo isso. Empreendendo é sempre com você. É sempre problema seu, né? Então, acho que isso... Também vale muito. Adorei. Eu ia fazer essa pergunta, que já foi respondida, a segunda do Power. É bom que vocês são, assim, rápidas juntas. Por que começar a empreender na área da beleza, Carol? Eu acho que é um mercado gigante, com uma rentabilidade desconhecida, e que até então poucas coisas foram reinventadas, né? Então existe uma oportunidade muito grande no mercado de beleza. Começar no Brasil... tá sendo muito importante para nossa história,
porque é um dos mercados mais férteis do mundo, né? A produção tá animada hoje. E mais competitivos, né? Então a gente acha que se a gente der certo no Brasil, a gente vai dar certo em qualquer outro lugar, porque também o Brasil leva o nome de beleza, né? Mas o mercado ainda tem muita oportunidade. O mercado de beleza no Brasil ainda tem muita oportunidade. E o porquê, de fato, é porque a gente é apaixonado por isso também, né? Então, hoje, eu dificilmente me vejo fazendo outra coisa antes de resolver o que a gente está tentando fazer. Que incrível. Que incrível. Demais. Eu vou fazer uma última que eu queria só perguntar, assim, até uma colinha nossa própria. Qual que é o seu maior desafio com equipe? Com equipe... eu acho que, como eu falei para vocês, o empreendedor ele precisa se reinventar ao longo do caminho. E o mesmo vale para a equipe, né? Então, por exemplo, no ano de 2021, nossa operação praticamente começou em 2021, né? A gente iniciou o ano com 6 salões. A gente fechou o ano com 60 salões. Quer dizer, meio da pandemia, né, gente? No um ano meio de uma super pandemia. Pandêmico. Com salão ainda. Exato. Nesse mesmo ano, a gente teve lockdown de março. Então, assim, Tudo fechado. É uma loucura, realmente. E o que eu precisei que o nosso time tivesse era essa capacidade de reinventar. Então, para 6 salões, a gente fazia as coisas de um tal jeito. Para 60, a gente precisa fazer de outro. Então, acho que um dos maiores desafios é conseguir, né, transmitir para a equipe essa necessidade de reinvenção constante. Que eu acho que quando o time consegue fazer isso, né, ou pelo menos casar isso com a mesma velocidade que a empresa está crescendo, eu sempre falo, se a empresa cresceu 25% no mês passado, pessoal, e aí, vocês cresceram individualmente também? Porque se você vai se desenvolvendo junto, você cresce junto com a empresa. Se você não se desenvolve na mesma velocidade, provavelmente você vai ficar na sua mesma posição. Então, acho que esse hoje é um dos maiores desafios, né? E eu quero muito que quem está com a gente nesse momento cresça junto, né? Então, eu acho que eu, pessoalmente, tenho essa vontade, assim, e aí isso é um desafio, porque nem todo mundo tem a capacidade de fazer isso tão rápido, né? Sim. Que incrível, gente. Guardem esse nome. Carolina Mendes ainda vai ser... Já é um furacão. E já mais furacão ainda, né? Exato. Ainda bem que a gente já quete ela, gente. Que orgulho de ter você com a gente aqui, Carol. Obrigada. Infelizmente Obrigada. terminou. Não, mas conta pra gente, Carol. Duas coisas. Primeira coisa se alguém tem um salão e tiver interessado em entrar em contato, por onde entra, as suas mídias da Gal, ela pague tudo pra poder entrar em contato. Perfeito. Então, se um salão quer entrar na Gal, consegue entrar em contato pelo nosso Instagram, que é gal.salão, consegue entrar pelo nosso site, galsalão.com, ou pode me seguir no Instagram e tentar conversar comigo também, que é carol.mdc. Muitos leads chegam por lá, inclusive. Maravilhoso. E a segunda pergunta era? Era as suas redes, que você já passou junto, você falava isso. Perfeito. Então é isso, gente. Gente, gostou obrigada. do nosso vídeo? Compartilhe, mande pra todo mundo. A Carol é a nossa 14ª convidada, produção. Olha, eu tô acertando, tô muito. Assine o nosso canal. Assine o nosso canal, compartilhe, siga a gente.